Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar o convite, agradecer ao Careté no nome do Flávio, o pessoal do Orcs, no nome do Felipe, a mesa, para o Dauro, o André, e também a satisfação de estar numa mesa junto com o professor Diegues, que é um dos grandes responsáveis para colocar populações tradicionais no mapa do Brasil, né? E eu fiz uma apresentação, aí depois descobri que o tempo para falar aqui, acho que é 20, 25 minutos, e a ideia é de mostrar um pouco da história, pelo menos de alguns fatos nos últimos anos, para mostrar que a gente está numa sociedade em disputa de modelo de desenvolvimento que a gente quer, e de país que a gente quer construir, né? E, como é muito longa, eu vou deixar à disposição isso aqui, que depois pode ir para a internet, porque foi uma pesquisa de alguns fatos. Mas eu queria começar falando que eu estou otimista. Otimista, mesmo depois da fala do Dauro e do André, e que aí cito casos emblemáticos, o Dauro citando o caso da Jureia e o André citando o caso de Bombas, que é só 2 casos, né, bem emblemáticos desse conflito socioambiental, principalmente de sobreposição de unidades de conservação em territórios, né, de comunidades tradicionais. Eu queria dizer que eu estou otimista porque nós estamos entrando no século XXI e eu acredito muito que o século XXI é o século da diversidade ambiental, da diversidade social. E eu, para citar como exemplo, né, e aqui, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, eu acho que vai estar ouvindo amanhã, e parte de algumas coisas que eu tinha relacionado aqui, tem uma pessoa, inclusive, que está aqui na mesa, aqui na plateia, o Gerson Baniwa, que eu queria citar o exemplo do caso dos índios. Há 40, 50 anos atrás, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, né? E quando eu falo Estado, porque o problema para o meio ambiente, para as populações tradicionais, é sempre o Estado, independentemente do governo de plantão, muda-se o governo e a questão continua, né? E esse Estado, ele é resultado também, produto da nossa sociedade, então somos nós que produzimos também esse Estado. Tá? Então, precisa entender isso aí, que é uma luta. Então, até 40, 50 anos atrás, o Estado brasileiro trabalhava na perspectiva de acabar, de integrar todo mundo. Então, de não ter mais índios. E a população indígena vinha diminuindo. E nas últimas décadas, essa população começou a crescer. Começou a crescer na medida que foi avançando o reconhecimento e a implementação de direitos, principalmente direitos territoriais, na medida em que foi criando as condições para a reprodução social, cultural e natural desses grupos. Só pegando como um exemplo. E quando a gente olha, então, nessa perspectiva histórica, sabendo que a sociedade brasileira, ela caminhava, e aí do mundo das ideias também, o mundo todo caminhava no sentido de a gente ter uma sociedade, só uma espécie humana, só uma espécie de soja para se alimentar. Quer dizer, a gente caminhava, né, e há um modelo ainda, que ele é hegemônico, ele caminha para um mundo sem graça, um mundo que não tem prazer de viver. Tá? E o prazer da vida está em aproveitar, em reconhecer, né, entender e conviver com toda essa diversidade, seja ambiental, seja sociocultural. E aí, eu queria relatar alguns fatos que demonstram que é um processo essa luta, e que nós tivemos ganhos para quem está neste campo e que aponta para um mundo mais diverso. Importante que eu elenquei, já ainda em 1970, isso no auge da ditadura militar,
Então surgem manifestações e alerta de cientistas, políticos e outras lideranças da sociedade civil sobre os impactos do plano de integração nacional lançado pelo governo militar para a Amazônia, por exemplo. Tá? Então, aquele processo de ocupação da Amazônia, ameaça internacional, todo aquele lenga-lenga, entendeu? O impacto para dentro da Amazônia, em plena ditadura militar, e aí surge na sociedade. Isso é importante saber, porque muita gente aqui não tem ideia do que foi a ditadura militar. Mas naquele momento, então, algumas pessoas, algumas lideranças, entendeu? Fazem um alerta, né? Um alerta para mostrar, fala assim, olha, vocês estão entrando na floresta para ocupar, mas não tem floresta sem gente, onde tem floresta tem gente, tá? E aí, consequentemente, entendeu? Tem os impactos para a sociedade. Um pouco mais para frente, em um outro episódio, de 1973 a 76, uma expedição de atração dos índios Panará, que viviam na região onde estava sendo construída a rodovia Cuiabá-Santarém, causa uma grande repercussão na mídia internacional, porque logo após o contato com esse grupo, que na época era cerca de 500 pessoas, eles foram praticamente dizimados, ficando em menos de 90. Tá? Esses grupos depois, entendeu, foram levados para dentro do Parque do Xingu pelos irmãos Vilas Boas. Um outro episódio que eu ia colocar na história é que, em 76, os seringueiros do Acre, em resposta à especulação fundiária na Amazônia, quer dizer, todo o programa de ocupação da Amazônia, de abertura de estrada, de construção hidrelétrica, capado pela ditadura militar naquele momento, começa a ter consequência e começam, entendeu, ter um processo de ocupação muito grande. E ali, então, começa um movimento histórico, entendeu, dos seringueiros, principalmente lá do Acre, com aquela luta pacífica para impedir o desmatamento, para impedir a derrubada da floresta, que são os empates que o Dauro, inclusive, citou aqui. Importante citar que isso aí era visto para outros movimentos que nasciam, mesmo debaixo da ditadura militar, seja os movimentos populares nos centros urbanos, ou no novo movimento operário que estava nascendo naquele momento, ou dentro, entendeu, do espaço que podia se articular naquele período dentro das igrejas, viam aquele movimento que estava nascendo ali no Acre, que depois se espalhou para outros estados, principalmente dos seringueiros, como um movimento sindical, como um movimento social, né? Então, percebe que não tinham ainda a clareza de que estava nascendo ali, de certa forma, uma aliança estratégica e importante, né, do ponto de vista político, para as populações tradicionais, que eu vou estar colocando um pouco mais para frente. Mas ali estava, entendeu, de certa forma, colocando uma semente que era diferente, que era genuína aqui do Brasil. Porque, de certa forma, o movimento ambientalista sempre foi pautado pelo movimento ambientalista internacional. E assim é um pouco a história do movimento ambientalista, entendeu, do Brasil. Em 78 é criada a Comissão Pro Yanomami, que é um grupo indígena importante, um povo indígena importante, né, e representativo, e pela dimensão do seu território, pela localização em área de fronteira, e de um grupo que ocupa território em países diferentes. Então, é um caso emblemático, tá? E de uma luta que consegue uma repercussão internacional. Em 79, a primeira Assembleia Indígena do Brasil, onde é criada, entendeu, a União das Nações Indígenas. Tá? Então, é um fato histórico também, considerando que se trabalhava com a perspectiva de acabar com esses grupos indígenas, que era um processo que vinha desde 1500, tá? De repente, entendeu, começa a demonstrar um grau de articulação e de movimentação desses povos. Em 79, a expulsão de colonos da terra indígena de Nonanai, no Rio Grande do Sul, onde viviam cerca de 1.500 índios caigangue, marco de conflito agrário entre índios e sem terra. Isso é importante dizer que, nessa estratégia de construção de alianças,
também há necessidade de considerar que tem conflitos intra, né, daqueles que são parceiros estratégicos, mas às vezes tem conflitos dentro desses próprios grupos. E isso precisa ser trabalhado para que para ter um entendimento que dentro da luta geral de um modelo de país que queremos construir diverso, entendeu? Quem são parceiros e dentre os parceiros que tipo de conflitos que precisa saber trabalhar e saber superar, tá? E com aqueles que são que estão no outro lado e que apostam por outro modelo de desenvolvimento que não contempla a diversidade socioambiental. Em 86, né, só pegando o episódio, é criada a Estação Ecológica, o Dauro aqui colocou muito, mas eu queria dar um pitaco aqui, porque a Estação Ecológica da Jureia, de certa forma, do ponto de vista da conservação ambiental, podíamos dizer que ela cumpriu, entendeu, alguns dos seus objetivos, mas ela é vista para uma pequena elite paulistana, eu falo paulistana porque é lá da cidade de São Paulo, como o quintal da sua casa, e que na Jureia não se pode mexer, e, no entanto, essa mesma elite paulistana que faz aliança, entendeu, com determinados grupos, com certeza, entendeu, ao longo do tempo, fizeram alguns estragos em outras regiões no estado de São Paulo e no próprio país. Então, é um caso emblemático de uma visão que não contempla a conservação com a participação da comunidade local. Em 84, é fundado o movimento do MST lá em Cascavel. Tá? Isso, entendeu, depois de um processo de muita luta e de muitos conflitos agrários, principalmente na região sul do país. Em 85 é aprovado, e aí começa, entendeu, ter alguma conquista como fruto desse processo de luta, tá? Desse processo de luta. Então, em 85 é aprovado a Lei da Ação Civil Pública, garantindo poderes à sociedade civil e ao Ministério Público para atuar em defesa do meio ambiente e do patrimônio histórico. Em 87, Chico Mendes vai para Miami e Washington, na reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para discutir os empréstimos para o trecho de Porto Velho, Rio Branco, da BR-364. Então, já é um marco histórico, neste momento, onde uma liderança seringueira, que sai lá do Acre, lá de Chapuri, entendeu? Vai lá numa reunião do BID, entendeu? Para falar diretamente, entendeu? E questionar os empréstimos que o governo brasileiro fazia para os grandes empreendimentos com impacto social e ambiental. Em 88, entendeu? Como resultado desse processo, entendeu, de luta, entendeu, o Chico Mendes é assassinado, uma liderança que desde a década de 60, entendeu, vinha lutando pela autonomia dos seringueiros e proteção da floresta. Em 89, aí uma aliança importante. Então acontece o primeiro encontro dos povos do Xingu, em Altamira, onde se reuniram 650 pessoas, dentre delas 250 índios, principalmente os caiapós, para mostrar o seu descontentamento com a política de construção das hidrelétricas no Rio Xingu. Todo mundo sabe, hoje está na pauta, acabou de ser aprovada e está em processo de construção, a primeira dessas hidrelétricas, né, com um grande impacto, com um grande problema no processo de licenciamento, como é comum em todos os grandes empreendimentos, tá? Mas aqui, neste momento, nesse encontro, ele é importante porque ele junta, entendeu, ambientalistas, os índios, outros representantes de outros segmentos, de outras populações tradicionais, e inclusive ambientalistas parceiros internacionais. Em 88, aí é um marco, é importante, na promulgação da nova Constituição, que é marcada pela mobilização de diferentes grupos, ambientalistas, movimentos populares, pelos direitos humanos, povos indígenas, quilombolas, entre outros, e aliados. E aí garante uma série de direitos coletivos e especiais, que configuram a base para o socioambientalismo e o direito socioambiental como entendemos hoje. Então, na Constituição de 88, e aí
para quem participou do processo constituinte ou do processo de mobilização social, sabe que todos os setores da sociedade, todos os grupos se mobilizaram para influenciar nesse processo. E aí, hoje a gente pode dizer que a gente tem uma série de garantias dentro da Constituição, comparado ao processo anterior, entendeu, da ditadura militar, que é fruto desse processo de mobilização e que é base para a continuidade da luta e garantia de alguns direitos. Em 89, um outro fato importante, é firmada a Aliança dos Povos da Floresta, que reuniu trabalhadores extrativistas e povos indígenas em defesa conjunta da reforma agrária e de terras indígenas, a partir da participação conjunta de índios e seringueiros, ao mesmo tempo que acontecia a Assembleia do Conselho Nacional dos Seringueiros e a Assembleia da União das Nações Indígenas. Em 89, é realizado o primeiro encontro nacional dos atingidos por barragem, também consequência, entendeu, dos grandes empreendimentos hidrelétricos. Ao mesmo tempo, ainda nesse mesmo período, aqui no Vale do Ribeira, nascia o Moab, onde os quilombolas aqui do Vale do Ribeira têm um protagonismo importante, talvez é o grupo mais importante de todo o movimento que reúne igreja, ambientalista, movimentos populares, movimento sindical, contra a construção das hidrelétricas que estão projetadas para aqui para o Vale do Ribeira. E aqui mostra um conflito que é a permanência da riqueza ambiental que está aqui, entendeu? A sobrevivência da população tradicional que está aqui no Vale do Ribeira, contrapondo ao modelo de desenvolvimento que é capitaneado, puxado e representado pelo Grupo Votorantim, que está com a proposta de construção da primeira dessas hidrelétricas, que é Tijuco Alto. Em 89, surge a ação pela cidadania como forma de defesa dos direitos inerentes à cidadania. Os dois principais focos desse grupo foram a impunidade de assassinato dos seringueiros e trabalhadores rurais. A situação de ameaça cultural em que se encontravam os índios Yanomami. Em 90, criada as duas primeiras reservas extrativistas, Chico Mendes e Alto Juruá, ambos no Acre. Então, colocando dessa forma alguns episódios, que é importante colocar, então, que são lutas, que tem vitórias, tem perdas, tá? Tem ganhos, né? Mas é um processo de luta e de disputa permanente. Em 90, a demarcação da terra indígena Yanomami, que só foi se resolver agora, recentemente. Em 92, um outro fato importante, histórico, entendeu? Então, diversos temas, isso durante a Rio 92, diversos temas do direito ambiental e noção de desenvolvimento sustentável foram debatidos e considerados prioridades internacional. Então, nos próprios documentos da ONU, entendeu, começa, entendeu, a configurar direitos coletivos, direitos sociais, direitos de populações que se configuraram lá em 92. E é importante dizer que em 92, pela primeira vez desses encontros, dessas conferências da ONU, surge uma articulação, evidentemente com apoio internacional e também com participação internacional, mas muito, muito aqui do Brasil, onde o movimento ambientalista e o movimento social, sindical, o movimento dos trabalhadores rurais, os movimentos de populações tradicionais espalhadas, entendeu, pelo Brasil todo, se unem para fazer um encontro paralelo à conferência oficial e, nesse encontro paralelo, consegue fazer um diálogo direto com a conferência e influenciar a conferência oficial. Então, é uma aliança estratégica de interesse. Estou colocando uma aliança estratégica de interesse porque, no fundo, há o reconhecimento de parte do movimento internacional, seja ambientalista ou de outros atores, né, ou da academia, do papel do ponto de vista da conservação que as comunidades tradicionais têm, entendeu, na relação com o meio ambiente. Em 97, é firmado o direito à terra aos remanescentes dos quilombos. Foi criada a primeira terra de quilombo. Estava lá garantido na Constituição.
Mas até então, só em 97 é que vem o primeiro território. Em 93, o massacre dos Yanomami, em conflito com garimpeiros no rio Taboca, no Alto Orinoco, lá na Venezuela. Em 95, durante uma ordem de despejo numa fazenda ocupada por 500 famílias em Rondônia, policiais militares executaram 10 trabalhadores rurais. O massacre de Curumbiara ficou conhecido, recebeu muitos protestos, inclusive de organizações internacionais. Em 96, em oposição às ocupações do MST, segue-se as ações de reintegração de posse, como o que culminou na chacina de Eldorado e Carajás. Foram assassinados 19 trabalhadores rurais, quando os policiais militares abriram fogo contra 1.500 sem terra em manifestação na rodovia PA 150. Em 2003, a senadora Marina Silva, ex-seringueira, assume o Ministério do Meio Ambiente, defendendo o conceito da transversalidade, que deveria nortear as ações do governo quanto à política ambiental. Destaquei aqui como episódio, porque é uma seringueira, alguém que vai lá e assume o papel. Outra questão é se a perspectiva ambiental ou das populações tradicionais vale a pena ser trabalhado dentro de um gabinete ou dentro de um ministério. Em 2003, o movimento BR-163 Sustentável obriga o governo federal a rever a sua estratégia de ordenamento territorial em função dos impactos socioambientais previstos com o asfaltamento da rodovia Cuiabá-Santarém. Eu estive presente nesse encontro, ajudando na coordenação, onde conseguimos juntar lá 500 pessoas, seja do movimento dos trabalhadores rurais, índios, de vários setores. Encontro que inclusive estava programado para fazer no Pará, e nós tivemos que mudar para Sinop, no Mato Grosso, por ameaça dos fazendeiros. Mas foi um marco histórico para, fazer com que o governo fizesse o mínimo de planejamento antes da implementação de um empreendimento. Em 2005, a religiosa norte-americana Dorothy Stang, de 73 anos, é assassinada a tiros, lá no município de Anapu, próximo de Altamira, por defender direitos de terra a famílias que viviam em situação de miséria. E em 2006, em fevereiro, depois de 14 anos, debate e aprovada a Lei da Mata Atlântica. Então são ganhos, teve perdas no processo, de um processo de luta, de construção de que país que nós queremos. E mesmo nesses ganhos, e aí como vocês viram na explanação do Dauro e do André, e aqui por último eu fiz questão de colocar a aprovação da Lei da Mata Atlântica, ele é um ganho de um processo de luta que inclusive muitos participaram, e que ficou 14 anos, nos gabinetes, até ser aprovado. E que mesmo dentro dele, resulta em boa parte desses conflitos que foi relatado aqui. Então é um processo que precisa ser trabalhado. E aí, eu destaquei, rapidamente aqui para falar um pouco de um caso aqui no Vale do Ribeira. Então tem uma campanha aqui no Vale do Ribeira que mostra um processo de mobilização, a campanha contra a construção das barragens aqui no Vale do Ribeira, que nasceu lá há 20 anos atrás, puxado pelos quilombolas, pela Igreja Católica, e que depois, ao longo do tempo, ganhou apoio de vários outros segmentos, e que mostra um processo de mobilização muito grande e que mostra claramente o conflito de interesse e o conflito de modelo de desenvolvimento que quer aqui para o Vale do Ribeira. Aquele modelo que é a construção desses empreendimentos, da exploração dos recursos naturais e a exportação desses recursos naturais a preço baixo, de ter uma região como produtora, como fornecedora, de recursos naturais a custo baixo e ao mesmo tempo, manter a população com índice de desenvolvimento humano como um dos piores do país. E, por outro lado, todo o movimento puxado pelos quilombolas aqui no Vale do Ribeira,
e que aponta para um outro modelo de desenvolvimento que valoriza a diversidade social que está colocada como um patrimônio aqui da região, que valoriza os recursos ambientais pela forma como tradicionalmente vem utilizando esses recursos e manejando os seus territórios. Então, é um modelo importante, entendeu? Que mostra que vale a pena a luta na medida em que isso conseguiu garantir a manutenção e segurar a construção dessa hidrelétrica nesses 20 anos, pelo menos. Um outro exemplo é o caso de Bombas, que o André colocou, tá? Porque eu coloco o que é paradigmático. Ao mesmo tempo que você tem a Jureia como quintal de alguns na região metropolitana de São Paulo, tá? Que não pode se mexer, aqui o outro lado do conflito, para mostrar o quanto que é complicado isso, é o caso de Bombas, que, se eu não me engano, eu acho que o Petar é o primeiro parque do estado de São Paulo, né, me corrigem aí se o pessoal da fundação que está por aí. E ali, entendeu, quando foi instalado o parque, né, como a maioria dos parques foram instalados desta forma, não se verificou que tinha gente que já morava lá dentro e nem sequer fez um processo de diálogo. Até porque boa parte desses parques foram criados ainda no período da ditadura militar. E eu queria só destacar o seguinte, algumas coisas aqui que tinha elencado no final. Nós, numa aliança, entendeu? Tanto com as comunidades quilombolas e também com a universidade, com os pesquisadores da USP Leste, né, a pesquisadora Cristina Adams, vem demonstrando que, por exemplo, a roça quilombola, ela, e com fogo, ela é importante para a diversidade biológica. Então, é um fator positivo do ponto de vista da diversidade ambiental, tá? Não estou nem aqui discutindo tudo aquilo que já foi colocado aqui do papel, da importância do ponto de vista social, cultural, econômico, entendeu, para as comunidades quilombolas. Mas ela vem demonstrando, tá? Então isso é um chamamento para que pesquisas nessas áreas sejam feitas, sejam realizadas, para mostrar a importância e cada vez mais valorizar, entendeu? Mostrar o papel que essas comunidades tiveram ao longo do tempo. Porque essas comunidades tiveram ao longo do tempo um papel importante para conservar aquilo que ainda resta de floresta, principalmente aqui na Mata Atlântica. Agora, por que só nos últimos 40, 50 anos, nós tomamos consciência de que era necessário criar parque nesses lugares para conservar e não conseguimos verificar o porquê que estava conservado até aquele momento? E aí poder chegar a um modelo, entendeu, de unidade de conservação, entendeu, ou um modelo, entendeu, de território, entendeu, para essas comunidades, entendeu, num diálogo que pudesse trabalhar com a perspectiva da conservação. Eu tinha elencado outras coisas, mas eu acho que para o debate, mas eu queria colocar que a questão ambiental e a questão das comunidades tradicionais, dos povos tradicionais, até por uma experiência daquilo que significou a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, eu chego à conclusão de que essa questão só vai ter sentido para a sociedade brasileira, ou ter sentido para o governo, tá? Isso vale em qualquer esfera do governo, seja federal, estadual ou no âmbito municipal, quando essa questão ela tiver no gabinete do gestor principal, no gabinete do presidente, no gabinete do governador, no gabinete do prefeito. Ou, melhor dizendo, quando a questão ambiental e a questão das comunidades tradicionais estiver lá no Ministério da Fazenda, lá no Ministério do Planejamento, porque no Ministério do Meio Ambiente ou no CNPT, na Comissão de Populações Tradicionais, continua ainda uma política de migalhas e de enganação e de enrolação, tá? Então, ou a gente toma consciência de que a gente precisa colocar como uma questão central a valorização da diversidade socioambiental desse país como um patrimônio para o futuro e para o país que nós queremos construir, entendeu? Ou nós vamos num caminho que em muitas outras
regiões do planeta já viu que deu errado e que a gente aqui dentro do próprio país, a gente vê que já deu errado em muitas outras regiões. É só a gente entrar aqui para o sertão de São Paulo e que a gente vê que não tem mais diversidade nenhuma, nem ambiental e nem diversidade social. Então, eu vejo, olhando, entendeu, nesses últimos anos, o processo de luta social e aliança estratégica de determinados setores da sociedade, principalmente populações tradicionais, com setores do ambientalismo, de academia, produziu resultados importantes e que nesse século que nós estamos iniciando, eu acredito piamente que é o século da sociobiodiversidade e de respeito à diversidade de uma sociedade plural que nós queremos construir daqui para frente. Obrigado.